Vamos falar de relacionamentos, né, irmãos? Já que sou eu que estou aqui. Já que o pastor pediu a irmã psicóloga para pregar. Então, vamos falar de relacionamentos. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem a leitura em Efésios 4. Nessas horas, Efésios até some da Bíblia. Mas se eu não achar, eu leio ali, não tem problema. Nervosa não vou ficar, mais do que eu já estou, né? Efésios 4, nós vamos ler do verso 17 até o 32. Antes da leitura, vou contextualizar aqui um pouquinho, né? Paulo começa esse capítulo falando da igreja como corpo e Jesus sendo o cabeça dela, né? Então, só para a gente ter uma ideia assim do que o apóstolo Paulo vem tratando neste capítulo, para a gente não começar no meio, verso 17, assim, do nada, né? Então, ele vinha falando como a igreja representa o corpo de Cristo e ele sendo o cabeça. Também vale a gente lembrar de que Efésios ele é tido como um dos livros mais práticos da vida cristã, ficando atrás só de Romanos, mas Romanos já é um livro mais complexo, né? Mais teológico. E Efésios, por ter uma linguagem mais acessível, acaba se tornando mais fácil para o nosso entendimento, e ele é mais curtinho também. Então, é um livro importante para a nossa prática de vida cristã, né? Então, vamos fazer a leitura. Eu vou ler. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso,
Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Bom, aqui a gente vai fazer um apanhado rapidinho aqui para introduzir, de que Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, que era uma igreja culturalmente imersa no paganismo, né? Porque eles estavam ali na região aonde hoje nós conhecemos como Turquia, e a tendência, a influência cultural que eles tinham ali era greco-romana. Então, a cultura, as tendências religiosas pagãs, esse contexto de idolatria e de imoralidade sexual, que muitas vezes o paganismo já induzia a imoralidade sexual, né? Mas mesmo sob essa condição cultural, essas pessoas puderam compreender o Evangelho, e agora Paulo está aqui reforçando a necessidade da mudança de comportamento, né? Então, não é porque nós estamos no meio de um contexto cultural pecaminoso que nós estamos condenados a viver dessa forma, ou que essa influência esteja determinada sobre as nossas vidas. Porque se nós compreendemos a salvação em Jesus, e se nós compreendemos o plano que Deus tinha para a nossa salvação, então nós podemos sim sair de sob essa influência e buscar sobre o que nós queremos ser influenciados. E a Bruna falou aqui, né? Eu já me chorei toda lá, né? Os irmãos viram que eu não resisto, as lágrimas pulam dos meus olhos. Eu não sei o que acontece, porque esse clima de família, né? E observar o amor de Deus através uns dos outros, como nós podemos demonstrar o amor de Deus através das nossas vidas, para com os outros, sempre vai me emocionar mesmo, né? E é isso que nós vamos ver aqui. Qual é, então, a instrução ou as instruções que o apóstolo Paulo vai dar para a igreja que estava em Éfeso e, portanto, para nós também, que nos serve muito bem. Inclusive, quando eu estava fazendo esse estudo, né, eu não pude deixar de notar algumas semelhanças do nosso contexto cultural, né? Nós estamos vivendo sob uma influência muito grande e muito aberta, né? Inclusive porque a internet trouxe essa facilidade, né, de acesso a qualquer tipo de influenciador, né? Então, assim, não criticando a internet não, irmãos, que eu sou muito adepta, acho que tem muita coisa boa lá, mas, na mesma medida, tem coisa ruim, né? E nós precisamos ser sábios ao escolher o que vai nos influenciar de fato, né? Então, o apóstolo Paulo começa aqui dizendo: não vivam como os gentios. Então, não é porque, né, como sempre brinca-se muito no Dia das Mães, você não é todo mundo, né? Isso não é frase só de mãe, vamos começar a trazer, né, essa ideia para a nossa vida. Eu não sou todo mundo. Então, não é porque eu vivo no mundo que eu preciso me comportar como o mundo. Eu sei que há algumas fases na vida, como para os adolescentes, como para os jovens. Há alguns aspectos, não é só jovem e adolescente, não. Os nossos irmãos estão aí também com seus celulares, de repente recebendo todo tipo de vídeo imoral, né? Que algo que não depende muitas vezes de você. É claro que depende de você escolher assistir ou não,
Mas às vezes não depende de você receber, você recebe. Vou até contar para os irmãos, uma vez, tinha o grupo do condomínio, que barbaridade. Aí o vizinho mandava uma coisa lá, foi sem querer, né? Desculpa, vizinho, desculpa, foi sem querer, mas foi, né? Abre quem quer, assiste quem quer. Então, nós precisamos ter a sabedoria de escolher, porque muitas vezes essas coisas vão vir na nossa mão, né? Sem muitas vezes a gente ter essa oportunidade de escolha do que vem na mão, mas você tem a escolha de ser ou não influenciado, certo? Então, Paulo começa dizendo aos Efésios: não vivam mais como os gentios. Sabe o que eu achei interessante aqui? Como ele coloca o porquê que não é para nós sermos como os gentios. Porque eles são levados por pensamentos vazios e inúteis. Por um outro lado, a gente tem uma gama de influenciadores, e até influenciadores cristãos, dizendo que a gente tem sofrido muita pressão para sermos produtivos o tempo todo. E aí você fica assim, né? Mas eu não posso ficar nutrindo pensamentos inúteis e eu também estou cansado de ser produtivo o tempo todo, né? Encontrar o equilíbrio é um grande desafio também para nós, né? Mas nós não devemos permitir que os nossos pensamentos estejam vazios e inúteis. Ele continua: a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Então, aí entra o ponto de equilíbrio. Como você tem preenchido o seu tempo, né? Então, nós não podemos estar alheios ou alienados da vida que Deus dá. E aí ele vai continuando no verso 20, dizendo: mas não foram isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, assim, existe uma outra referência, existe um outro ponto de vista. E nós, nos denominando cristãos, precisamos ter a nossa referência onde? Né? Então, quem é que nos ensina? Quem é a nossa referência de comportamento, de pensamento e de amor ao próximo e de expressão de amor a Deus, né? A vida cristã não pode ser só um sentimento no coração. Eu acabei de dizer para os irmãos, eu me emociono. Mas a minha fé precisa ser racional. Não é só chorar por causa de uma música bonita ou porque é emocionante que os irmãos se amem e se abracem. Não é porque uma melodia invadiu o meu ser e me causou lágrimas. Não é só também de um entendimento religioso no sentido ortodoxo, num sentido de um entendimento conceitual de religião, mas é de vida, implica em mudança de atitude. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja, mas nós não estamos dispostos a ser transformados. Porque sempre tem aquele cantinho da minha vida que eu prefiro nem tocar no assunto, que eu prefiro não falar e que eu prefiro muitas vezes esquecer. Obrigada, Washington. Que eu prefiro muitas vezes deixar esquecido até de Jesus, né? Faz de conta que não existe. Faz de conta que eu não preciso tratar isso. Em terapia, isso é muito comum. A pessoa vem para a terapia e ela vem porque ela acha que ela está precisando de uma ajuda de terceiros, né? Aí passa 3, 4, 6 meses de terapia, falando da sua rotina semanal. E tudo bem, isso faz parte. Mas existem pontos
que são mais importantes, mas que a pessoa deixa só para o finzinho. A consulta tem 50 minutos. Aí, quando que a gente vai falar do que realmente importa? Nos 45. Né? E daí falar, então a gente tem que falar isso a semana que vem. Aí, na semana que vem, começa de novo. Ontem o meu dia foi assim, a minha semana, papapá, papá. Aí a gente consegue resgatar um pouquinho, né? Mas na semana passada, você terminou a consulta dizendo uma outra coisa, um outro assunto. Vamos falar sobre isso? A gente faz isso com o psicólogo e a gente faz isso com Jesus também. Olha, Jesus, tem coisas na minha vida que eu preciso tratar, mas eu só vou tratar quando tiver 45 minutos, né? E a mudança de comportamento, que é o que realmente importa, porque senão nós estaremos apenas vivendo uma religiosidade formal, onde a gente pensa que está cumprindo um cronograma, né? Cumprindo uma tabela. Agora, eu não anotei aqui, mas agora eu me lembrei do jovem rico, né? Ele fala assim, olha, eu guardei todas as suas leis, mas o que precisava de fato ser transformado, ele não estava disposto a literalmente abrir a mão, né? Então, o pecado, ele é uma realidade permanente nas nossas vidas, porque afinal nós estamos vivendo aqui neste mundo, e só a conversão não basta. Nós precisamos corrigir o nosso caminho a cada passo. A conversão significa uma inversão de caminho, né? Uma mudança de caminho. Mas aí você muda o caminho, mas você continua com aquele sapato apertando o seu pé, né? Mas você fala, não, mas eu quero ir calçado, mas o sapato está te dando bolha. Tira, vai descalço, mas vai, né? Vai sem bolhas. Muitas vezes, na igreja, nós vemos que essa busca, né, continuando aqui no comparativo com o jovem rico, nós achamos que é só uma busca de bênçãos, né? E olha, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou seguindo o protocolo cristão, né? Mas sem preencher de fato os nossos vazios, mas buscando bênção. Então, assim, tem um buraco enorme. Aqui não, irmãos, aqui não. Tem um buraco enorme na sua vida, mas você quer tapar com bênçãos, sem realmente resolver o motivo daquele buraco, né? Poucas vezes nós estamos realmente interessados em investir no entendimento, né, em destrinchar a palavra de Deus e compreender, de fato, o que Deus quis revelar, não o que eu quero enxergar só, né? Porque a gente é pecador, né? A gente quer se contentar assim. Ah, legal, ali eu vi uns irmãos bacanas que conversam, que me abraçam, então eu vou lá para ganhar um abraço de domingo. Aí está resolvido o problema, né? E daí Paulo traz a grande sacada, que é a renovação do pensamento, que ele vai dizer aqui no verso, aonde que eu anotei qual verso é, a renovação do pensamento. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Como que a gente renova pensamento, irmãos? Imaginem só um pensamento sendo renovado para uma natureza, como diz aqui no verso 23 e 24. Uma natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa. Nós nunca vamos poder ser, e Deus nos livre de almejar, ser como Deus. Mas a nossa natureza deve buscar essa semelhança, é desenvolver o caráter de Cristo em nós, né?
E muitas vezes a gente está preocupado em desenvolver o caráter de Cristo no outro. Às vezes a gente está preocupado em desenvolver o caráter de Cristo no mundo. No professor do nosso filho, na escola, no governo. Quero desenvolver o caráter de Cristo no dono do mercado. Mas aqui, Paulo está trazendo uma mensagem para uma igreja e para nós individualmente como igreja. Né? Não é falar assim, a minha igreja então eu sou também. Porque cada um de nós somos igreja. Então, nós precisamos estar atento a como nós estamos, de fato, aplicando o nosso entendimento da palavra de Deus. Nós estamos aplicando para a nossa vida pessoal ou nós estamos querendo aplicar no irmão do ministério do lado, né? Eu, Juliana, líder de jovens, estou aplicando o conhecimento da palavra de Deus na minha vida, ou eu acho que eu tenho que aplicar a palavra de Deus na vida dos jovens? É sobre isso que nós precisamos pensar, e que eu tenho pensado, né? Hoje também nós vemos um monte de movimentos cristãos evangélicos, né? De mega igrejas cheias, palcos iluminados, mas com poucas mudanças de comportamento, né? A igreja atual está enfatizando bastante a salvação e os benefícios que a salvação nos propõe, mas esquecendo de desenvolver outros aspectos muito importantes do desenvolvimento da vida cristã. Porque senão a gente vai ficar igual como o apóstolo Paulo também disse, passar o resto da vida tomando leitinho, né? Então, como crentes, nós precisamos sim crescer à estatura de Cristo. E aí não adianta falar assim, mas ele era Deus. Sim, mas é para isso que ele serve como referência, direção, aonde você quer chegar, aonde eu quero chegar, né? Então, Paulo começa aqui, a partir daqui, né, uma grande descrição de faça isso, não faça aquilo, né? Que eu vou ler de novo aqui para os irmãos, então. Digam a verdade, abandonem a mentira, pois todos somos partes do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controlem, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, para de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E aí ele vai começando aqui um monte de façam isso ao invés daquilo, como uma proposta, uma sugestão de mudança de comportamento para estes gentios. Ele precisava falar, aquele que roubava, não roubem mais, se ele está falando para a igreja? Precisava. Porque às vezes a gente não se dá conta do que a gente está roubando, irmãos. Às vezes a gente está roubando uma oportunidade, a gente está roubando uma atenção. Mas o mais importante do que as pressuposições sobre coisas que a gente pode roubar sem perceber, é que a maioria desses irmãos da igreja de Éfeso, eles vinham de uma situação de escravidão. Então, era meio que justificável que se o senhor, né, o senhor deles lá, largasse, vamos supor, um pedaço de pão, um cacho de uva em cima da mesa, né, aí o irmão passava assim, mas é porque ele estava com fome, entendeu? Aí ele estava com fome, então ele podia pegar o pão do outro, mas na verdade não pode, né? Então nada justifica, nem uma condição social, é claro que ela existe, não estou negando que as questões sociais são importantes, existem, não podem ser negligenciadas pela igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui
para a gente não justificar o nosso mau comportamento, a nossa resistência em sermos pessoas melhores e transformadas pelo Espírito. Não dá para a gente justificar isso por causa de uma condição social ou por causa do outro, porque assim, o casal briga porque é um que não entende o outro, e o outro não entende o um, e a comunicação não acontece. E aí um põe a culpa no outro e vira um antro de acusações, né? Então, em vários aspectos da nossa vida, nós vamos ver como a circunstância do seu casamento, a circunstância da escola, a circunstância social, a circunstância política, a circunstância da própria igreja, não pode te impedir, porque esse é um processo pessoal. E nada disso pode impedir você de ser transformado, de permitir-se ser transformado pelo Espírito. Até porque, senão, nós vamos entrar em conflito com a nossa própria fé. A gente vai entrar em conflito com o primeiro entendimento que nós tivemos sobre a salvação. Porque se todo o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar diz sobre o plano de Deus para as nossas vidas, e nós não o tivermos como soberano ao ponto de que nenhuma circunstância que eu viva possa impedir o meu crescimento pessoal e o meu entendimento da vontade de Deus, então algo está conflituoso, algo está errado. Ou eu entendi a salvação, ou eu não entendi nada, né? Depois o apóstolo Paulo vai dizer justamente sobre essa transformação, no versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo, o selo que Deus colocou em nós. A questão não gira só em torno daquele monte de faça isso, não faça aquilo. Porque seguir regras pode ser chato, mas é um pouco mais fácil. É mais fácil seguir regra do que ter o entendimento da importância delas. Ser crente não é só seguir regras como o jovem rico fazia. Como qualquer um de nós podemos fazer. E de repente está usando a igreja mais como um lugar para meu controle moral e ético, do que necessariamente de transformação espiritual, né? Quando a gente fala para as crianças assim, não faz isso, o papai do céu vai ficar triste. A gente está reproduzindo isso daqui, ó, não entristeçam o Espírito Santo. Mas essa não é uma coisa que se diz só para criança. A gente fala para criança, mas a gente não vê que a gente também deixa o papai do céu triste, né? Então, não vamos tornar a nossa salvação ou o sacrifício de Jesus na cruz por nós algo totalmente sem sentido diante do nosso comportamento, né? Mas, daí, eu não sei, irmãos, eu estou sem noção do horário, eu não sei se eu já falei muito ou se eu ainda falei pouco. Mas, aqui o apóstolo Paulo traz uma sacada. Eu esqueci de anotar o nome do autor. Toda vez que eu venho aqui falar, eu falo para os irmãos, eu nunca guardo de cabeça o nome das referências, e eu esqueci de novo de anotar. Eu estava estudando e falei, eu não posso esquecer de anotar o nome do homem, para eu não ter que falar a mesma coisa de novo, que eu esqueço os nomes. E eu esqueci de anotar, perdão. Mas, enfim, ele disse, aquele cara lá falou, talvez o pessoal pode me ajudar a achar aí, ó, no mídia, que pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. É um nome Eve alguma coisa assim. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Se achar legal, se não achar, não tem problema. Os irmãos vão saber que eu não tirei isso da minha própria cabeça, né? Eu não estou tão inteligente assim.
E aí esse teórico aí, ele falou isso, mas o apóstolo Paulo antes, muito tempo antes, já tinha dado essa dica para nós aqui, ó, né? Justamente aqui ele vem dizendo o quê? Renovem os seus pensamentos. Mudem de comportamento. Então, os pensamentos é que vão te levar a ter um determinado comportamento. O que você pensa, você reproduz em atitudes. Mas antes, livrem-se dos sentimentos ruins. Para quê? Para você mudar de comportamento, você precisa também tratar as suas emoções, o que você sente, né? E o que isso tem a ver com... Eu nem falei o tema quando eu comecei, né? Eu não falei o tema. Aí eu ia falar aqui, o que isso tem a ver com o tema? E eu não falei o tema para os irmãos. Busquemos a paz com misericórdia. Ai, que tema lindo. E eu esqueci de falar. Busquemos a paz com misericórdia. É que a gente só vai poder ter misericórdia uns com os outros se a gente seguir essa regrinha aqui, do apóstolo Paulo, não do teórico que eu falei. Que nós precisamos, primeiro, mudar a nossa maneira de pensar. Quem vai fazer isso? O Espírito. Daí, a gente trata os nossos sentimentos. Verso 31. Livrem-se de toda amargura, de raiva, de ira, de palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Quando a gente conseguir se livrar disso, aí sim, aí a gente vai conseguir ser bondosos e ter compaixão uns para com os outros, perdoando-se, lembrando por que a gente precisa se perdoar, que ele fala aí no finalzinho do verso, como Deus os perdoou em Cristo. Então, se Deus pôde me perdoar, por que é que eu não perdoo o meu irmão? Por que eu não consigo ter um olhar misericordioso para o meu irmão? Quando eu dependi de toda essa misericórdia para poder estar aqui. Salva, com grandes probabilidades de ir morar no céu. Espero. Creio, não espero, creio. Então, aquilo que a gente pensa, aí a gente vai falar, né, do porquê que a Juliana é chorona, se emociona, mas precisa prestar um culto racional mesmo assim, né? Então, nós podemos expressar os nossos sentimentos, mas nós precisamos ter o entendimento daquilo que nós estamos sentindo, né? E o que é amargura? É toda essa tralheira de sentimento aqui, mal resolvido, né? Que não foi tratado, que não foi esclarecido, que é deixa para lá, tá na mão de Deus, né? Mas aí quando você chega na igreja e aí o irmão que você falou tá na mão de Deus, deixa para lá, eu vou orar por ele, aí o irmão não te cumprimenta, aí você fala, viu? Falei que tinha alguma coisa contra mim, mas não é, só porque ele estava corrido, cumprimentou outras pessoas. Às vezes, né, não dá para cumprimentar todo mundo. Mas só que você está com a amargura no seu coração. E aí a amargura leva você a pensar mal. E aí você vai se comportar mal, porque aí você já pensou, aí no domingo que vem é você que evita ele, né? E aí vira um ciclo sem fim. Em Éfeso, então, o apóstolo Paulo está orientando a igreja que as nossas questões internas, pessoais, emocionais, que nos levam a explosões emocionais, de repente, né? Explosões de comportamentos negativos. Então, é isso. Então, nós precisamos, para que a nossa vida espiritual seja bem desenvolvida, nós precisamos ser bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Se a gente não colocar em prática, a gente não vai conseguir,
né? É um exercício. Então, quando você se vê, né, assim, pensando, olha lá, nem me cumprimentou hoje, não falei que tinha algo contra mim? Isso é só um exemplo bem bobinho, né? Porque tem, né, pensamentos bem piores que a gente tem. Situações mais complexas. Mas a gente precisa lembrar de estar disposto a desenvolver este olhar para o irmão. Poxa, ao invés de dizer, também domingo que vem eu vou evitar, ou às vezes a gente nem pensa, a gente só age assim, porque o comportamento já foi induzido pelo pensamento, né? Mas ao invés disso, nós precisamos pensar, poxa, hoje aquela irmã não me cumprimentou, então no domingo que vem, ela vai ser a primeira que eu vou procurar para cumprimentar, né? Vamos quebrar essa coisa, esse mal-estar que ficou, dá para quebrar, né? Um mecanismo de defesa que a gente tem muito nítido, assim, todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar, né? A gente é muito autoprotetivo e a gente arruma qualquer desculpa para se justificar, se defender e dizer que a culpa não foi sua. A criança, por exemplo, ninguém ensina a criança a fazer isso, mas ela aprende a falar, ela já fala, não fui eu, foi ele. Né? E a gente cresce e não amadurece. Né? Então, quando a gente coloca o outro irmão na posição de, tá vendo? É ele, não sou eu. A gente não está nem amando o próximo como a nós mesmos, porque já que a gente não quer ser acusado, a gente também não devia acusar, né? E a gente também não está atento a essa palavra do apóstolo Paulo, ensinando um comportamento de igreja, né? E para encerrar, eu quero lembrar, né, de que como nós fomos perdoados, é que nós vamos perdoar. E como esse perdão veio através de graça e misericórdia, que sejamos misericordiosos uns com os outros também. Lembrando de tratarmos a nós mesmos e não estarmos aqui interessados, aprendendo a palavra de Deus para acusar os outros. Olha, tá vendo o que a irmã falou? Meu marido não veio hoje para ouvir. E é verdade, meu marido não veio, mas não é porque eu estou pensando assim, não. Estou dando exemplo, tá, gente? É exemplo. É exemplo. Então, que o Senhor nos continue, né, abençoando com graça e misericórdia e que nós possamos estar dispostos a aprender a ser misericordiosos e bondosos uns com os outros. Amém?